Como é que temos a certeza de que a doutrina cristã que recebemos da Santa Igreja Católica é verdadeira? Responde: temos a certeza de que a doutrina cristã que recebemos da Igreja Católica é verdadeira, porque Jesus Cristo, autor divino desta doutrina, a confiou por meio dos seus apóstolos à Igreja, por ele fundada e constituída mestra infalível de todos os homens, prometendo-lhe a sua divina assistência até a consumação dos séculos. Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, levou a cabo a nossa redenção com infinita generosidade, querendo que a sua obra, isto é, a participação na sua vida divina, fosse perene sobre a terra, querendo que, como os apóstolos e discípulos o tinham visto a ele mesmo, o tinham ouvido e tocado na carne que tinha tomado, todos os homens o vissem também, o ouvissem e tocassem num corpo vivo. Formou a Igreja, em que ele mesmo vive e obra, e viverá e obrará, enquanto na terra viva o último filho de Adão, e não se tiver preenchido o número dos eleitos. Como formou Jesus Cristo a Igreja? Jesus Cristo preparou e formou a Igreja, chamando em torno de si um grupo de 12 homens que chamou de apóstolos, ou enviados. Viveu com eles como um mestre no meio dos seus discípulos, mas ainda como um pai no meio de seus filhos. Eles eram pobres e Jesus Cristo compartilhou com eles as alegrias e dores da pobreza. Eram ignorantes, e Jesus Cristo pouco a pouco os foi tornando mestres na doutrina do seu reino. Depois disse-lhes: vós sereis minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e até os confins da terra. Eu sou a luz do mundo. E vós sereis também luz do mundo. E eu vos ensinei a vós, e vós ensinareis a todos os povos. Tenho poder pleno no céu e na terra, e este poder eu vou-lo dou a vós, e convosco e por meio de vós permanecereis sobre a terra até o fim dos séculos. Com estas palavras, Jesus Cristo estabeleceu o seu reino, fundou a sua Igreja, e por ela ensina, governa e santifica os homens. E assim o único meio de conhecer a verdade, de receber a graça, e com ela a vida do Espírito de Jesus, é a Igreja, só a Igreja. Suposto isto, facilmente se compreende que o assentimento que prestamos à doutrina proposta pela Igreja em nome de Jesus Cristo está imune de toda possibilidade de errar. Ecclesia Dei vive columna et firmamento veritatis. Infalibilidade do magistério da Igreja. A união entre Cristo e a Igreja docente, que podemos chamar o Supremo Magistério da Igreja, não pode realizar-se sem a infalibilidade da mesma Igreja, a não querer fazer-se do mesmo Cristo cúmplice e solidário no erro, destruindo assim a obra de salvação pela qual veio à terra. Supor que a doutrina ensinada pela Igreja não é verdadeira é supor que o edifício levantado por Jesus Cristo pode arruinar-se por completo, e que o tesouro de verdades por ele confiado à Igreja pode ser roubado ou corrompido, deixando o cristão a braços com as dúvidas mais angustiosas. Os livros santos, a tradição, a história toda da Igreja, a mesma razão humana proclamam a infalibilidade da Igreja. A Igreja, constituída por Jesus Cristo, mestre infalível de todos os homens, continuará a sua missão sempre assistida por Cristo, até ao fim dos séculos, para que assim se cumpra a vontade daquele que quer a salvação de todos os homens. Se assim não fora, Jesus Cristo quereria o fim sem o meio necessário, isto é, quereria que todos os homens caminhassem à luz do sol, e ao mesmo tempo apagaria esse sol no meio do firmamento. Absurdo e indigno do Filho de Deus. Assistência divina. Jesus Cristo prometeu à Igreja a sua assistência, e ela permanecerá mais firme do que a montanha dos Alpes. A mística nau seguirá tranquila no meio das borrascas do mar, e fiel ao esposo celestial, guardará inalterado o seu evangelho. Deixar escapar uma só dessas verdades, mudar um só tio deste código divino, secar uma só das fontes
vivificadoras da graça, equivaleria a perecer. Para a Igreja, deixar uma só verdade, mudar uma só vírgula do código da sua moral, alterar um só dos seus sacramentos, seria apartar-se de Cristo, ser repudiada por Ele, cessar no emprego que lhe foi confiado de mestra e santificadora de todos os homens. A Igreja deve viver e vive sempre com Cristo, como esposa fiel, esposa sempre fecunda, que, cumprindo sobre a terra o ofício de mãe, radiante de luz e de glória, deve subir ao céu, juntar-se com seu esposo.